Evangelho é reportado por Marcos, capítulo 2. Ô glória! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. Glória! Amém. O texto nos diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali, pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia. Agora feche os teus olhos. Glória a Deus. Querido Deus, Pai que estás nos céus, neste momento, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, por estes louvores entoados, pela tua presença junto de nós, por todo este santo movimento que está acontecendo, Senhor. Agora é o momento onde será explanada a tua palavra. Pai, nós pedimos a ti, Senhor, nos direciona pelo teu Espírito Santo. Dai-nos a luz, a direção, e que tudo que nós mais uma vez fizermos aqui nesta noite seja para a glória e honra do teu eterno nome. Ó Deus, abre-nos os nossos corações, os nossos ouvidos, para não tão somente ouvirmos, mas para compreendermos e atendermos, Senhor, aos pedidos da tua palavra. É assim que oramos, te sendo agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos e irmãs. Aleluia, Deus. Bom, meus amados, esta palavra de hoje, né, nós vamos ver aqui, vai relatar sobre 4 homens e um paralítico. E eu quero começar esta mensagem nesta noite mostrando um entendimento sobre a revelação sobre de quem era a casa. Porque, meus amados, ao estudarmos sobre a moradia de Jesus na Bíblia, né, nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 4, verso 13 e 14, que após Jesus saber que João Batista ele havia sido preso, a Bíblia diz que ele saiu ali de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E isso era para se cumprir, como está escrito lá, o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus, literalmente, ele morou. E quando nós
unimos o texto de Mateus com esse texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2 de Marcos, nós descobrimos o quê? Que essa casa era a casa de Jesus, certo? Então esse é o primeiro ponto a nós analisarmos dentro desta palavra. Que a casa onde aconteceu este milagre que nós acabamos de ler era a casa de quem? De Jesus, né? Então, por vezes, né, nós já ouvimos aos que questionam tal verdade e usam esses textos, né, às vezes texto isolado, para dizer que Jesus não teve casa, né? Como no caso, quando nós pegamos lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 58, diz assim, Jesus dizendo, né, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós precisamos fazer o quê? Uma interpretação correta, né, do texto, e entender que essa expressão que Jesus ele faz tem a ver o quê? Com o ministério itinerante dele. Significa o quê? Que Jesus, em cada tempo ele estava no lugar, ele está falando a respeito do ministério dele, e não que ele não tinha casa. Então nós já passamos a entender que Jesus ele tinha casa, tá? Então, que sempre Jesus por vezes ele estava em viagem, e isso nunca quer dizer que ele não ficava num lugar fixo. E o que é que ele quis dizer? Cada dia que ele estava num lugar diferente. Isso não tem nada a ver, e não dizendo que Jesus não tinha casa, tá? Então, primeiro ponto. Então, entendendo que em Marcos 2, que nós acabamos de ler, que a casa é de Jesus, e por que é importante nós entendermos isso? Que ali, aquele acontecimento, foi na casa de Jesus. Porque se nós fizermos, meus amados, uma interpretação mais correta e mais profunda, porque a casa de Jesus, meus amados, ela vai para nós representar o culto, né? Representa o lugar onde Jesus manda e ele é o responsável por esse ambiente de culto, como nós estamos aqui, né? Então, sendo assim, nós podemos iniciar a meditar sobre esses 4 homens que decidiram fazer o quê? Ir à casa de Jesus, levando um paralítico. E o que isso nesta noite pode nos ensinar? Bom, irmãos, eu quero deixar aqui alguns pontos dentro desta palavra, né? Que o primeiro ponto a nós entendermos aqui, que ao saber que Jesus estava em casa, se preocuparam com o paralítico. Aqueles 4 homens, sabendo que Jesus estava em casa, então eles se preocuparam com o paralítico. Quando a notícia, meus amados, se espalhou que Jesus ele estava em casa e aproveitou então ali a oportunidade para pregar, esses 4 homens eles se uniram. Eles se juntaram para levar um paralítico, um homem que era necessitado, um homem que não conseguia ir sozinho, pois ele vivia em cima de uma cama, dependendo de quem? De pessoas. Era uma pessoa dependente. E o interessante é que esses 4 homens, eles poderiam até mesmo ter pensado neles mesmos, não é verdade? Se preocupar com eles, se preocupar em chegar ali na casa de Jesus, buscando por vezes o melhor lugar para estar perto de Jesus. Só que o interessante, irmãos, nesta passagem, é que eles sabiam onde era a casa de Jesus, aonde Jesus estava, e que o lugar aonde Jesus estava ficava pequeno. E que muita gente, por vezes, se preocupava com o quê? Se preocupava em estar na casa de Jesus e, por vezes, a preocupação em ter, por vezes, um lugar, uma posição, um lugar de destaque, como nós vemos, né? Que, por vezes, quantos que correram para lá? Só que esses 4 homens não se preocupavam
eles não estavam preocupados com o lugar na casa. Eles se preocuparam com um necessitado que precisava do quê? De um milagre de Jesus. Então, o que nós aprendemos com isso? Que, por vezes, quando nós olhamos para os nossos dias, a geração de hoje, né, muitas vezes está preocupando muito com o lugar. E os necessitados, por vezes, estão abandonados. As pessoas, por vezes, elas brigam por um lugar, mas não brigam pelos necessitados. Os fariseus e os escribas, naquela época, eles correram para a casa de Jesus e eles não se preocuparam em levar ninguém. Eles não se preocuparam em socorrer alguém e falar, não, vamos levar lá, para perto de Jesus. Mas só que eles foram o quê? Os primeiros a chegar e encontrar um lugar na casa. O que nós aprendemos, queridos? Que quando se vai à casa de Jesus, não devemos buscar os primeiros lugares na fila, os lugares de destaque. E muitos querem ser os primeiros, querem aparecer, e se esquecem do principal objetivo de alguém que sabe o caminho da casa de Jesus, que é levar necessitados, levar aqueles que precisam de Jesus. E foi o que esses 4 homens eles fizeram. Eles não se preocuparam então ali, meus amados, com o lugar. Eles sabiam que iam ficar de fora. Isso é uma realidade. Eles sabiam que não teriam lugar para eles se eles demorassem. Mas mesmo assim, se arriscaram, buscaram por vezes ferramentas e recursos para levar aquele paralítico para a casa de Jesus. Agora, meus amados, diante disso que nós já estamos ouvindo e aprendendo nesta noite, eu faço uma pergunta. Qual o esforço? Quando eu pergunto você, eu também, tá? Somos nós. Qual o esforço que nós temos feito para trazer os necessitados diante de Jesus, para a casa de Jesus? E eu digo isso, meus amados, não é propriamente o local aqui, mas é por vezes aonde nós passamos, aonde por vezes nós trabalhamos, com quem nós conversamos. Será que nós temos nos preocupado em socorrer estas pessoas que são necessitados, que ainda não tiveram conhecimento deste Jesus maravilhoso? Segundo ponto, os 4 homens, eles revelam o plano de salvação na eternidade. Veja que são 4 homens que vão conduzir o necessitado até Jesus. E isso, querida igreja, nos revela algo profundo sobre o plano da salvação, onde nós somos representados nesse homem que não podia andar sozinho, jogado em cima de uma cama, que é a sentença do quê? Do pecado, incapaz de se achegar a Deus sozinho. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, como está em João 16, do versículo 7 ao 11. O homem, depois da queda, o que aconteceu? Ele se tornou totalmente separado da glória de Deus, incapaz de fazer qualquer coisa para conhecer a Deus. Vejam que lá atrás, quando nós voltamos no Gênesis, o que acontece? O que nós vemos lá? Que foi Deus quem desceu no jardim, como era de costume. E na viração do dia diz o texto que Deus, ele descia no jardim para conversar com Adão. E naquele dia, mesmo Deus sabendo que Adão já tinha transgredido,
Deus, em nenhum momento ele virou as costas para o homem, mas ele desceu lá para buscar, para resgatar, mesmo sabendo da transgressão. E mostrando isso para nós, queridos irmãos e irmãs, que o homem, ele é incapaz de fazer qualquer coisa para conhecer ou até mesmo se aproximar de Deus. Foi Deus que foi atrás de Adão no jardim. Não foi Adão que foi atrás de Deus. Quando nós olhamos e analisamos isto, amados, nós somos tão miseráveis. Essa é a verdade. Nós somos tão miseráveis, incapazes de fazer qualquer coisa se a graça de Deus não estiver em nós. Esta é uma realidade. Entendendo isso, queridos irmãos e irmãs, veja que em cima dessa cama, incapaz de andar, de viver, de vencer, dependendo de ajuda e de socorro, é uma cama que por vezes, irmãos, te segura. E se a graça de Deus não te alcançar, você ficará nessa cama, nessa vida distante de Deus. Mas alguém diante disso que está sendo pregado pode até falar, mas eu sou crente. Mas todo dia você está bem? Tem dia que nós amanhecemos, irmãos, rebentados. Tem dias que nós olhamos para nós mesmos e falamos, meu Deus, eu não sou crente. Mas de repente algo arde dentro do meu coração, do teu coração, revelando o quê? Revelando que a graça de Deus, ela trabalha em nós. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso é o amor, meus amados. E quando nós analisamos, irmãos, este texto, esta palavra que nós lemos, enquanto nós somos representados desse homem paralítico, a Bíblia revela agora o plano de salvação através desses 4 homens que vai conduzir este paralítico até Jesus. Enquanto o primeiro homem, ele representa o plano, o segundo homem, ele representa o Espírito Santo, o terceiro homem, ele representa a graça, e o quarto homem representa Deus Pai, o autor do plano. Jesus um dia, ele disse assim, todo aquele que o meu Pai me enviar de maneira alguma, eu o lançarei fora. Ou seja, para esse necessitado, meus amados, chegar até Jesus, existe um Deus que é o autor deste plano, existe o Espírito Santo que convence o necessitado a ir a Jesus, existe um plano perfeito, uma cama, cordas e mãos que vão conduzir o necessitado até Jesus. Plano esse que não falha. Mesmo que haja obstáculos, mesmo que o trajeto por vezes ele seja difícil, ao ponto de existir a dificuldade de ter que caminhar por um telhado. Mas o que nós aprendemos com isso? Que o plano é perfeito. E tudo isso acontece através do quê? Da graça. E graça vinda de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O favor imerecido é algo que nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós pregamos, e tudo que nós fazemos não é próprio de nós, é a graça trabalhando dentro de cada um de nós, para que tudo isso aconteça para a glória do nome dele. Bendito seja o Senhor. Igreja, você consegue compreender isso? Como é profundo? Eu e você, nós só somos e nós só fomos a Jesus porque Deus teve um plano, porque o Espírito Santo
nos convenceu e nos conduziu, por quê? Porque a graça nos alcançou. Tem glória para dar diante de Deus essa noite. Bendito seja Deus. Irmãos, terceiro ponto que eu quero trazer nesta palavra. O caminho pelo telhado é o grau de dificuldade do propósito. Quando chegaram à casa do paralítico, o que aconteceu? Eles não puderam passar pela porta, não tinha lugar para passar pela janela. E o que muitos entendem aqui, meus amados, quando leem esse texto, é o seguinte: é que não havia espaço na casa. Só que, para prestar atenção um pouquinho, pensa um pouquinho. Em partes, o texto até nos faz pensar isso. Que isso seja, na verdade, uma verdade, mas não, irmãos. Mas quando nós iniciamos a leitura do texto, compreendendo por que eu falei que era importante nós entendermos que a casa era de quem? De Jesus, certo? Então, se a casa é de Jesus, nós já tivemos essa compreensão no início desta mensagem. Como é, agora eu faço uma pergunta, como é que nós podemos afirmar que na casa de Jesus falta espaço para mais uma pessoa? Isso é incoerente, não é? Como nós vamos afirmar que na casa de Jesus tem lugares limitados? Cabe ou não cabe outro? Cabe ou não cabe mais gente? Cabe. Por vezes, quando é a minha casa, a sua casa, a nossa casa, aí sim nós podemos ser seletivos, ter espaço limitado para as pessoas, convidar quem eu quero, não é assim? Porque é a minha casa. Mas quando se trata da casa de Jesus, isso não acontece, queridos. No mesmo texto nós podemos entender que tinha lugar para aquele necessitado. O problema, qual que era o problema ali? O problema é que o caminho que eles precisavam fazer para chegar até Jesus estava impedido. Então, pensando nisso, nós podemos conjecturar e pensar que as pessoas que estavam na porta e nas janelas não eram pessoas certas. Você já parou para pensar nisso? As pessoas que estavam ali não eram pessoas certas. Elas, de uma certa forma, não queriam que esses 4 homens por ali entrassem. É o tipo de pessoa, meus amados, quando nós paramos para analisar profundamente o que está sendo pregado, é o tipo de pessoa que está na casa de Jesus e acham que podem dar ordens, organizar, mandar, fazer, desfazer, e se esquecem que a casa não é deles. Ou seja, se a casa é de Jesus, tem lugar para todos, amados. Mas dependendo de quem estiver na porta e nas janelas, o trajeto até Jesus pode ficar mais difícil, mais dificultoso, mas não impossível, presta bem atenção, mas não impossível para o plano que é perfeito. Nem que seja pelo telhado, o necessitado vai se encontrar com Jesus. Não importa a dificuldade, não importa que alguém queira impedir, não importa que alguém, quem é que esteja na porta, mas o plano perfeito, igreja, em nome de Jesus, ele alcança aquele que é necessitado, ele alcança aquele que é dele. Glória ao nome do Senhor. Se você está aqui nesta noite e um dia, irmãos, nós já fomos necessitados, não importa o caminho que você veio, mas importa é que nós estamos diante de Jesus. Glória!
Só que naquele dia, não podendo passar pela porta, não podendo passar pela janela, porque ninguém deixou, eles foram por onde? Pelo telhado. E esse telhado, o que ele representa, querida igreja? Ele representa, na verdade, o grau de dificuldade do propósito. É caminho difícil de se fazer. Porque quanto maior for o plano, maior será o grau de dificuldade do trajeto. Vocês entendem isso? Você acha que está difícil? Mas dá glória a Deus. O plano é perfeito, bendito seja Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós já ouvimos isso muitas vezes. Sabe aquilo que parece que a gente ganha de bandeja? A gente dá muito valor, não é verdade? Mas aquilo que às vezes é uma dificuldade, a gente luta, né, por aquilo. Aquilo não está se tratando da nossa força, da nossa condição, não. Mas é o plano de Deus vindo ao nosso encontro e agindo na nossa vida. Aleluia. Amém, igreja? Glória ao nome do Senhor. Então, o que nós aprendemos? Maior o grau de dificuldade do trajeto, quanto mais difícil o trajeto, maior é o plano e maior é o propósito. Glória a Deus. Talvez, meus amados, sendo pregado isso, talvez você esteja olhando a sua caminhada, você está vendo que está sendo difícil, é um caminho pelo telhado, mas saiba disso, representa o tamanho do propósito de Deus em sua vida. Há um lugar de milagre te esperando. Espere isso. Há um lugar especial reservado para você na casa de Jesus. Um lugar de honra, um lugar de exaltação. Jesus tem o melhor para você. Mas antes, é necessário passar pelo telhado. Ser impedido de passar por certos caminhos, meus amados irmãos e irmãs. Alguém vai se levantar, alguém vai tentar impedir, mas não desista. A palavra de Deus anuncia para nós nesta noite: não desista. Por vezes nós encontraremos obstáculos diante de nós, por vezes, irmãos, vai haver alguma coisa na nossa frente, mas o recado desta noite para nós é: não desista. Se não puder passar pela porta ou pela janela, se tentar impedir o teu caminho, vai para o telhado. Amém, igreja? Amém. Mas uma coisa é certa: não desista do propósito de Deus. Irmãos, é interessante que Deus ele não nos priva de provações. Deus ele não nos priva de lutas. Está sendo pregado um evangelho aí por fora, que vim para a igreja, é mil maravilha, vim para a igreja, tudo vai se realizar, tudo vai ser perfeito. Mas esse evangelho não é verdadeiro. Jesus nunca prometeu isso. A promessa que Jesus fez está escrito lá em 16 de Mateus: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Renuncie-se a si mesmo. Porque quem quiser seguir Jesus, irmãos, vai existir graus de dificuldade. Mas lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo manda pregar para você, não faltará a minha providência. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quarto ponto dentro desta mensagem de hoje: o melhor lugar na casa era para o paralítico. Havia um lugar sim para ele. Agora nós vamos ver e analisar que
de fato tinha um lugar para aquele homem na casa. O problema é que ele não pode passar pela porta e pela janela, certo? Mas depois de passar pelo telhado, que era o caminho mais difícil, agora ele vai ficar no melhor lugar que havia na casa. Ao descer pelo telhado, a Bíblia diz que ele entra na casa e fica perto de quem? De Jesus. Glória a Deus. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu faço duas perguntas. A primeira é: tinha ou não tinha espaço na casa? Tinha, tem e sempre vai ter. A segunda pergunta é: tem lugar melhor na casa do que estar na frente do dono da casa? Glória a Jesus. Irmãos, eu estou sentindo o Espírito Santo. Meu Deus. Glória a Deus. O dono da casa é Jesus. Não tem lugar melhor, irmãos, do que estar próximo de Jesus. Verdade, Senhor, verdade. E o que isso nos revela, irmãos? Que não basta estar aqui no ambiente. Nós precisamos fazer como Paulo disse, precisamos ter ousadia de entrarmos no santuário. Glória! Uma coisa é nós estarmos aqui fisicamente, outra coisa é nós termos essa ousadia de entrarmos no santuário de Deus e o Espírito Santo envolver a tua, a minha e a nossa vida. Glória ao nome do Senhor, sentirmos a presença do Espírito Santo, sentirmos o Senhor tocar na nossa alma, porque, irmãos, quando o Senhor ele nos toca, não tem guerra, não tem luta, não tem provação, não tem caminho impedido para aquele que está diante de Jesus. Maravilhoso, Deus. Vocês percebem, igreja, que como vendo isso, o trajeto mais difícil pode nos colocar no melhor lugar? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Por isso não murmure, não pense, Deus não está na minha vida, acontece isso, acontece mais aquilo. Não, dá glória a Deus, bendito seja o Senhor, dá graças em tudo na tua vida. Glória a Deus. Ao descer, meus amados, pelas cordas, nós podemos ver de um outro ponto de vista, que é o lado dos 4 homens. Aqueles 4 homens, como pessoas que se preocuparam com o necessitado, o que aconteceu? Eles ficaram de fora, não é verdade? Eles, com certeza, eles desejavam também entrar na casa e estar perto de Jesus. Mas eles foram impedidos. Mas isso não impediu eles de segurar a corda para outra pessoa ir no lugar deles. Os irmãos e as irmãs conseguem compreender a profundidade disso? Glória a Deus. Imagina, se o sonho é ir, mas não pode, o que impede de segurar a corda para alguém ir? Meu Deus. O que isso significa, irmãos? O que isso me revela e o que isso nos revela? Isso é evangelho. Lugares que por vezes nós não podemos alcançar ainda, mas ter a coragem de ajudar alguém a alcançar. Isso, igreja, é muito forte. Deus. Quando o paralítico ele fica de frente com Jesus, o que Jesus ele fala? Jesus ele perdoa os pecados daquele homem. E quando Jesus ele fala isso, ele traz um incômodo tão grande aos religiosos daquela época, os fariseus, os escribas que estavam na casa, os mesmos que há pouco tinham impedido dele entrar, deles fazer o melhor trajeto, o trajeto mais curto. E aquilo incomodava os religiosos. Era exatamente ver Jesus perdoando pecados. Algo que só Deus poderia fazer. Aqueles homens religiosos da época, eles estavam rejeitando a divindade de Jesus,
Mas, amados, Jesus, sendo Deus, poderia sim perdoar pecados. Por isso, os fariseus e os escribas arrazoavam em seus corações, dizendo isso. Mas olha o que Jesus diz. E Jesus, percebendo que eles assim pensavam, os questionou: o que é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados, ou mandar ele andar? Irmão, se nós pararmos para pensar aqui nesse ponto, presta bem atenção. É claro que a resposta foi: é fácil dizer que perdoa pecados. É mais fácil. Por quê? Eu quero ter poder para curar ele. Porque se Jesus falando, perdoando pecados, era alguém falando como nós podemos falar, perdoados estão os teus pecados. Mas por vezes, irmão, vê um milagre ali, na hora, no momento. Só que aí o que Jesus faz? Jesus naquele momento surpreende a todos. Conhecendo o pensamento deles, Jesus surpreende a todos, dizendo: Jesus é o dono da casa. Jesus é o dono do culto. Ele faz do jeito que Ele quer. Então Ele responde: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ou seja, para que todos saibam que eu sou Deus, olhou para o paralítico e disse: levanta e anda. Glória! Pega a sua cama e vai para a sua casa. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Jesus, ao ordenar o homem curado ir para casa, com certeza ele não vai voltar pelo mesmo caminho que entrou. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. Que era pelo telhado. Se ele voltasse pelo caminho, ele tinha que voltar pela corda e sair pelo telhado. Mas só que não. O homem curado agora ele vai sair pelo caminho que não podia passar. Pelo caminho que ele foi impedido. Por quem se achou que era dono da casa. E o impediu de entrar. Ou seja, o trajeto do telhado, igreja, nos leva à honra. Presta bem atenção nisso. O trajeto do telhado nos leva à honra. Honra em passar pelos lugares que fomos por vezes impedidos. Fomos impedidos enquanto nós estávamos em cima de uma cama, humilhados. Mas agora, carregando a cama e honrados por Jesus, nós vamos passar pelo caminho que tentaram nos impedir. Glória! Glória a Jesus. Aleluia! Irmãos, o maior plano de Jesus é perdoar pecados, não é a cura. Quantas vezes a gente olha para a Bíblia e fala: nossa, que maravilha, que milagre, é bonito. Mas o maior plano de Jesus é perdoar pecados. Não são os milagres. Foi a primeira coisa que Jesus fez e quer fazer. E o que muitos, quando nós paramos para prestar atenção nos dias de hoje, muitas igrejas, o que está acontecendo, irmãos? Estão se tornando mercados de curas e milagres. Mas se esquecem que o principal objetivo de Jesus é perdoar pecados. É o arrependimento, é tirar o homem da maldição do pecado. Por que, meus amados, carregar a cama? Por que carregar a cama? Por que Jesus falou? Ele podia chegar e falar: agora você está curado, pode ir para a sua casa. Mas ele falou: não, pega a tua cama e volta para a tua casa. E por que Jesus, ele recomenda ao homem levar a cama? Isso nos deixa uma grande lição, irmãos e irmãs. Porque enquanto aquele homem ele carregava a cama, assim como nós, o que a cama representa? Isso revela Jesus dizendo ao homem: carregue a cama, e quando você se sentir grande,
Quando você achar que você é alguma coisa, olhe para a cama e veja da onde eu te tirei. Deus, aleluia. Nunca se esqueça da obra que Jesus ele fez na tua vida. Nunca nos esqueçamos daquilo que Jesus ele fez em nós, igreja. Glória ao nome do Senhor. Olhe sempre para a cama que Jesus te tirou dela. Bendito seja o Senhor. Na casa de Jesus, igreja, você entra carregado e você sai carregando. Você entra em pecado e sai perdoado. Você entra paralítico e sai andando. Você entra humilhado e por quem acha que é dono da casa e sai honrado. E passa pelo caminho que não te deixaram passar. Da glória, meu Deus, esta noite. Porque Jesus já te curou. Jesus já te curou. E nós temos que carregar a cama e lembrar que a graça de Deus, ela nos alcançou. É isso, meus amados, que esta mensagem nos traz nesta noite. Por isso não olhe simplesmente para a dificuldade. O trajeto mais difícil te levará à honra. O trajeto mais difícil te colocará diante sempre de Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Quantos lugares você já passou? Quantos lugares já te rejeitaram? Quantos lugares alguém olhou para você? Esse daí não tem mais jeito, essa daí já era. Mas lembre-se, você está diante do jeito de Jesus. Você está diante do dono da casa. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, irmãs, é a palavra. Glória. Deus te abençoe. O Paulo. Glória a Deus.